Fala pessoal, mais uma noite aqui, nessa noite fria, chuvosa, mas maravilhosa porque a gente está em boa companhia, então quando a gente, independente do lugar, né, da temperatura, se a gente está com gente boa, o negócio fica bom. Estou aqui com meu amigo Carlinhos, que é quem vai comandar esse podcast aqui, soltando o verbo, mas hoje eu vim aqui só para fazer, né, só para falar assim, toma que o filho é seu, então a partir da próxima quinta ao vivo vai estar só o Carlinhos aqui. Se apresenta para a gente aí, depois vamos abrir para os convidados se apresentar. Bom, eu sou o Carlos Gonçalves e conforme o Martinelli falou, a partir da quinta-feira que vem nós vamos estar à frente desse podcast. E conforme ele mesmo disse, também é uma alegria muito grande poder estar aqui com pessoas que fazem o ambiente ficar melhor, independentemente da atmosfera que está lá fora. Obrigado. Isso aí, vamos lá para os nossos convidados. Vamos começar daqui para lá. Pastor Sérgio. Sou o pastor Sérgio, sou da Igreja Batista Calvário. E contestando o Martinelli, essa parte de noite fria aí é só para ele. Estou num calorão terrível aqui. E isso faz parte do nosso dia a dia, né? Às vezes, um sente de um jeito, o outro sente do outro. E no final, tudo dá certo. E que bom estar aqui com vocês. Martinelli, Carlinho, meu amigo, pastor Oswaldo. Nós já tivemos tantos momentos bons, né, que marcaram a nossa trajetória. É um prazer estar aqui conversando. Quantos anos, só por curiosidade, quantos anos vocês acreditam que já se conhecem já? Uns 15. Eu ia falar esse número aí, uns 15. Nunca parei para calcular, não, mas o chute é esse, é 15 anos. Tem mais tempo de amizade do que muita gente tem de casado. Vivemos momentos que marcaram mesmo, marcaram. A viagem que nós fizemos para o Rio de Janeiro, já que eu me apresento aí, mas eu quero falar. No caminho, falando a respeito de comida, que eu tinha vontade de comer uma comida que há muito tempo eu não comia, tal, e isso na estrada, né? E ainda dei o nome da comida, como é que ela tinha que ser preparada. Polvo grelhado. Tinha vontade de comer isso, porque há muito tempo eu não comia. Tá? Nós chegamos no Rio de Janeiro, fomos convidados a jantar. Adivinha qual era o prato que tinha? Exatamente. Não, pensa se Deus estava ouvindo a nossa conversa na viagem ou não. Mas é isso que a gente tem que pensar muito, né? Deus, ele ouve e pega os detalhes do que a gente deseja. O né? especial de tudo isso é que a gente estava numa churrascaria. Isso. E estava passando espeto, churrasco. Eu estava com o pastor Amorim à minha esquerda, o pastor Oswaldo à direita. O cara veio atrás de mim com uma bandeja. Quem pediu polvo impressionante. nessa mesa? Foi Deus que pediu. Eu só olhei para a cara dele assim e falei... Nem eu, nem ele. Foi Deus. A comanda foi mais que Deus. Mas são coisas que marcam, né, a vida da gente. Com certeza. Meu nome é Oswaldo, sou pastor da igreja Água Viva, aqui em Pouso Alegre. Já pastorei a igreja há 18 anos. E eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. E é uma honra ser convidado a participar desse primeiro podcast que vocês colocaram aí para que todos possam assistir e apreciar aquilo que vai ser falado de hoje até enquanto existir o programa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Não só apreciar, né, mas aprender como é que faz isso, né? É verdade, né? É um desafio, hein? Tá eu e o Sérgio aqui, ó. Não estou vendo debaixo da bancada. É só joelho batendo no outro aqui, ó. Mas no começo é assim mesmo, depois piora. Mas vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Mas muito bom. Eu falo assim que o legal desse mundo nosso aqui é que a gente tem a oportunidade de aprender todo dia. Eu e o Carlos, né, que está operando aqui, né? A gente já aprendeu tanta coisa nesse meio tempo, porque vem o pessoal da área de oncologia, incontinência urinária, né, fisioterapia, e a gente vai absorvendo, porque a gente está ali atrás, está dirigindo, está isso, está aquilo, e a gente vai absorvendo isso. E existia essa necessidade da gente trazer algo aqui para dentro que ensinasse também coisas que a gente só aprende, né, no momento que a gente entra no ambiente da igreja. Né? E a gente tinha essa preocupação e surgiu um projeto com o Carlinhos ali, e tudo a gente faz debaixo de uma decisão e uma oração, né? E eu lembro que o Carlinhos tinha me mandado uma mensagem e eu estava com isso na cabeça já, fermentando. Quando ele mandou a mensagem, eu falei, tá aí a oportunidade. A gente vai criar algo para abrir essa porta, essa janela, né?
E hoje a gente está fazendo essa estreia e que bom, né, que essa estreia é com vocês. A gente fica muito mais feliz que vocês estão sentando aqui pela primeira vez e tomara que aceite o convite para voltar, né? Numa Com próxima vez aí já mais experientes, né? Eles estão falando aí que estão com medo, mas aí já volta com menos receio, né, cara? Exatamente. Normalmente as pessoas falam que tem medo, mas na verdade, conforme vai acontecendo as coisas, vão se tornando tão natural que elas tiram aquele estigma daquele nervosismo e o relaxamento toma lugar e as coisas vão fluindo naturalmente. Naturalmente. Sim. É que na Exatamente. condição de pastor, talvez não seja medo, né? Talvez seja temor, porque pesa a responsabilidade de falarmos aqui coisas pertinentes a Deus, né? E é de uma responsabilidade muito grande. Então, Sim. medo talvez a gente já não tenha mais, né? Passamos essa fase, né? Mas temor, graças a Deus, ainda tem bastante. Vamos soltar a pauta, né, que vai conduzir esses programas ao longo da vida dele. E a proposta é sempre falar de relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, é sempre algo muito amplo, né? É muito diferente de outras palavras, porque tem palavra que define uma única coisa. Relacionamento define vários ambientes, várias relações. E eu queria já deixar a pergunta, né? Já vai preparando a sua aí, mas a minha primeira pergunta já é essa. Quando vocês ouvem essa palavra relacionamento, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Qual que é a primeira percepção que vocês têm da palavra relacionamento? Na minha cabeça vem o relacionamento mais fácil, mais simples. Não tem como a gente pensar de outra forma, de outra forma. Tem gente que quando vai falar sobre relacionamento com Deus, ele enxerga tanta dificuldade, tantos problemas, sabe? Mas como você ter problema com alguém que é representado pelo pai do filho pródigo? Que depois que ele passa tanto tempo fazendo tanta asneira, fazendo tanta coisa errada, ele decora ali um textozinho. Deixa eu ver se está tudo certo. Vai decorando, decorando. A hora que eu chegar lá, eu vou grudar no pé do pai, eu vou falar isso para ele. E quando ele chega para falar aquilo, o pai pouco ouve o que ele tinha para falar. Mas o pai olha e fala: você é filho, você é filho. Traz aliança, dá banho, põe uma roupa limpa e vamos fazer uma festa. Então, enquanto as pessoas olham para o nosso relacionamento com Deus e vê essa dificuldade, eu vejo essa facilidade, sabe? O problema nosso não é o relacionamento com Deus. O problema nosso é o relacionamento aqui nessa terra. Então, eu diria que o relacionamento com Deus é o melhor e o mais simples e o mais fácil, porque Ele facilita para que a gente tenha esse relacionamento com Ele. A gente que complica, né? Nós somos os agentes complicadores sempre, né, Olá? Sempre. Verdade. Verdade. E aí, pastor, como que você vê É, a palavra é relacionamento? amplo, né? É amplo. A gente pode parar para pensar em relacionamento com o pai, né? Você disse agora. Mas é muito amplo. Existem muitas maneiras de se relacionar e existem muitos caminhos de relacionamento, né? Relacionamento com pessoas, relacionamento com Deus, relacionamento entre pai e filho, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre amigos de profissão. Relacionamentos é um caminho muito extenso, é muito grande. Mas, assim, hoje à tarde, pensando nisso, né, até porque a gente ia falar sobre isso, eu fui até Provérbios. O homem mais sábio do mundo, ele deixa, assim, muito claro que a falta de relacionamento ou deixar de relacionar-se é uma verdadeira burrice. Sim. Provérbios 18, versículo 1, depois você que está assistindo, vai lá e dá uma olhadinha. Ele diz claramente, a pessoa que deixa de se relacionar, ela tem falta de intelectualidade, porque todos os caminhos
nos obrigam a passar por relacionamento. E quando eu desisto de um determinado caminho para não precisar me relacionar, eu abro mão de muitas coisas. Eu abro mão de coisas novas, eu abro mão até de algo novo da parte de Deus para mim. Eu abro mão de conhecer mais profundamente uma pessoa e até abrir mão de conhecer o lado bom ou até o lado ruim da pessoa. Então, relacionamento é algo que nós temos que mergulhar e não fugir. Eu entendo que relacionamento, em todas as suas vertentes, é algo que nós temos que mergulhar e não fugir. E quando mergulhar, nadar de braçada. E quando a gente fala assim de relacionamento requer contato, Não necessariamente. mas dá para fazer um relacionamento profundo sem contato? Como contato? Deixa eu entender melhor isso. Contato físico ou só contato? O contato de estar próximo. Ah, isso é inevitável. 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 As experiências que nós temos como pastor é um empurrão para que a gente viva uma vida de desistência de relacionamentos. Porque é inevitável as frustrações. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com uma pessoa que tem características semelhantes a algumas que já nos feriram, automaticamente a gente tende a dar um passo para trás. Fica com Já medo. conheço isso, né? Já passei por isso É, antes. Mas como diz Salomão, o homem mais sábio, é burrice, porque eu posso estar abrindo mão de talvez uma pessoa que tem a mesma característica de quem já me feriu, ser Uhum. talvez o meu melhor amigo lá na frente. Mesmo que tenha as mesmas características. Então nós temos que experimentar. Nós temos que ter contato. Nós temos que ter aproximação. E deixar com que o momento defina a aproximação ou distanciamento. Tem tempo para tudo, né? Tempo para se afastar Isso aí. e tempo para se aproximar. Se não tiver o contato, não tiver esse diálogo, a pessoa está caminhando para destruição. Não é difícil pessoas assentarem lá no gabinete, por exemplo, casal com problema. Quase não tem hoje, né, pastor? Mas a gente pega umas raridades ainda, né? De vez em quando, sempre. Então, aí você senta com os dois ali, sabe? E de repente você não fala nada. Você está ali, olhando para os dois, né? Você faz como vocês dois fizeram aqui, dá o pontapé inicial. E aí? O que está acontecendo? E aí um começa a falar, o outro começa a falar. Não raras vezes eu ouvi essa expressão. Mas nós nunca tivemos uma conversa assim. Nós nunca nos abrimos desse jeito assim. E o fato de você estar ali na frente da pessoa, aí você vê que eles estavam caminhando para a destruição pelo isolamento. A aproximação, nesse caso, Eu vou ficar no meu canto e se ele abaixar a guarda, se ele fizer alguma coisa, e a outra pessoa do mesmo jeito, no outro canto, um aguardando o outro abaixar a guarda. E aí eles vão se isolando. Como o texto que o Oswaldo estava falando, aqui ele se isola, está faltando sabedoria. E será que tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está vendo que as pessoas encaram como modernidade, né, tecnologia, será que não está cooperando para cada vez mais esse isolamento que é contrário, né, o que o próprio conselho aí de Provérbios traz? Porque a gente vê que hoje em dia, antigamente, vou dar no auge dos meus 43 anos, né, eu lembro das pessoas na calçada numa noite como essa, conversando. Sim. As crianças brincando na rua, Sim. as pessoas todas sentadas conversando, né? Existia ali, né, algo. E hoje em dia você não vê ninguém na calçada, não. Se você vê com o celular, você já avisa ele, corre para casa, porque vão tomar seu celular, né? Hoje a coisa tá muito diferente nesse sentido e acaba comprometendo o relacionamento, né? Eu entendo que a tecnologia, ela ajudou em muitas áreas,
mas a tecnologia prejudicou em muitas áreas. E uma delas, no meu entender, é o que diz respeito a relacionamentos, né? Então, hoje a internet, ela deu voz a muita gente boa. Tem muita coisa muito boa, mas a internet também deu voz a muito imbecil, Sim, sim. né? A gente tem que, e engraçado que se a gente for olhar para o todo, é mais imbecil do que Do que- gente boa, né? É mais testa oleosa que mente brilhante. Isso é real. Então, as pessoas ainda não perceberam que o ideal é o relacionamento e não o isolamento buscando o que se precisa na internet como única ponte, Sim. né? Às vezes o teu vizinho tem uma palavra para você muito melhor do que o mais sábio daquele que está na internet. Sim. Mas as pessoas estão preferindo esse caminho e eu entendo que esse é um caminho a ser explorado ainda. Mas no que se diz respeito a relacionamento, eu acho que a internet prejudicou muito. Muito mais prejudicial do que Do- providencial. Eu entendo desse jeito. Às vezes eu comento que esse mundo digital, ele é uma coisa que me assusta. Nós estamos vivendo essa época de transição e quem já está chegando aos 60, né? Então você tem assim uma certa restrição e eu não consigo entender, por exemplo, às vezes eu vou lá no shopping, estou sentado na praça de alimentação, eu, a esposa, às vezes um neto, a gente comendo alguma coisa, né? E de repente eu olho numa mesa ao lado, né? E você vê lá 6, 7 jovens. Cada um com seu celular. Cada um com o celular na mão e olhar fixo na tela e ninguém fala nada com ninguém. É, o celular obstruindo o relacionamento. É. Agora, o conteúdo do que está sendo visto naquela obstrução é um segundo passo da obstrução do relacionamento. Uhum. Porque as pessoas estão com medo de olhar nos olhos uma das outras e saber qual é a opinião que se tem de pessoas ao vivo e a cores. E as E pessoas aí, ficaram mais doloridas, né? Então, esse pessoal vão ter memórias para contar do povo grelhado? Não. Não tem experiências. Porque experiências são provenientes de relacionamento. A experiência que marca, a experiência que realmente faz, às vezes, uma mudança de trajetória, aquilo que faz você desistir de um caminho e ir para o outro, isso não vem de uma internet. Isso vem de relações, isso vem de relacionamento. Mas eu entendo que as pessoas vão voltar a esse mundo. Estão mergulhadas numa experiência chamada internet, inteligência artificial. Mas No momento, né? tudo vai passar, só a palavra de Deus que não. Se você olhar, Deus fez todas as coisas e tudo ele disse é muito bom. Muito bom. Quando ele fez o homem, ele não disse que foi bom, ele disse que foi muito bom. E quando ele olhou para Adão sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Essa é a parte que eu mais gosto. Porque pensa que chatice. Eu falei isso hoje à tarde aqui. Falei, pensa só que chatice se fosse sozinho. sozinho. Tem que ter alguém pra gente brigar, pra gente ser diferente, né? Se relacionar. Lá em casa, principalmente, eu gosto das portas fechadas, Isso. né? Das coisas alinhadas. Tem alguém para bagunçar, porque senão eu ia arrumar uma vez só, né? Então, precisava disso. Eu tive uma experiência que marcou a minha vida. Quando meus filhos ainda eram pequenos, né? Eu chegava em casa do serviço, trabalhava numa metalúrgica, cansado, né? Eles já vinham, já pulavam em cima, eu já deitava na sala, eles vinham aquela bagunça toda. E na época eu era auditor de qualidade. E às vezes chegava na sexta-feira, o meu gerente passava e falava, Sérgio, segunda-feira você vai estar lá em São Paulo, acompanhando esse projeto, esse. E eu sabia quando eu ia na segunda, eu só voltava à sexta. Porque eu sabia que eu ia ficar a semana toda, né? E eu me lembro que uma vez eu fui enviado para resolver umas questões em Caçapava. Cheguei de manhã lá, fui para a fábrica e tal. Enquanto você está no envolvimento do trabalho, tranquilo, beleza. O duro é quando fica tudo quieto, né? Cheguei em casa, terminou tal, o motorista pegou, levou para o hotel, cheguei.
tomei um banhão, descansei bastante, coloquei a roupa, comecei a ouvir aquele silêncio do quarto. Ah, dá até tristeza. Falei, que Que isso? isso? Que mundo é esse? É. A gente percebe que estava faltando tudo. Faltando tudo. Parecia que não faltava nada e faltava tudo. Então, essa coisa tão preciosa que Deus fez, não é bom que a gente fique só. Sim. Não é bom. Deus diz que não é bom. Salomão, nos seus tempos de sabedoria, porque eu vejo Salomão dessas duas formas, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então eu creio que quando ele perde o temor de Deus, junto com o temor de Deus foi a sabedoria. E no seu tempo áureo de sabedoria, ele começa a dizer, é melhor ser dois do que ser um. Sim. Porque eles vão produzir mais, vão ter um pagamento melhor por aquilo Vão que se eles fazem. aquentar, né? É melhor ser dois do que Aquecer. ser um. E eu vejo Tá também frio. que em dois, quando um quer desanimar, o outro não deixa, né? É melhor ser dois, se arrumar uma encrenca, eles vão se defender melhor. Verdade. Um vai defender o outro. Mas só que só permanece sendo dois quem tem a terceira dobra. Isso aí. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, a dificuldade das pessoas de se relacionar, ela mostra também a ausência de Deus nos seus corações. Muitas vezes eu falo na igreja, leia o versículo ao contrário, para que você entenda o que Deus não quer de você. E o apóstolo João, ele começa dizendo ali na sua primeira carta, lá por em torno do versículo 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos paz uns com os outros. Nós vamos ter um bom relacionamento. E o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Aí eu falo, inverte. Se andarmos em trevas, porque Deus não anda em Eu trevas. entendi agora a dinâmica. Faz sentido. É, Faz entendi todo agora. sentido. Vai ser difícil ter comunhão. E o sangue de Jesus não vai ter como entrar no meio para purificar. A ausência de Deus afasta as pessoas. A ausência de Deus faz com que a pessoa se torne egoísta. Tudo para si, tudo para si, tudo para si. Ela faz como um amigo que, na época da metalúrgica ainda, ele trabalhava comigo, né? E hoje tem tantas loterias aí, na época acho que, não lembro qual que loteria, aquela famosa, que dava mais dinheiro, né? E ele dizia assim... Lá atrás acho que era a Sena, né? Eu não me lembro qual... A Loto. Não lembro qual que era a famosa no momento. Eu, quando podia, não jogava porque não tinha dinheiro. Depois me converti. Aí ele dizia assim, sabe? Eu queria ganhar, mas não queria ganhar sozinho, não. Queria ter alguém para dividir. Queria ganhar com a minha esposa e com meu filho. Dividir pelo menos em 3. Ah, boa. Pelo menos em 3. Eu, minha mulher e o meu filho. Eu sempre falava isso, eu começava a rir. Falava, puxa vida. Então, sabe, a ausência de Deus vai fazer isso. Vai afastar as pessoas. Ou se aproximar, vai se aproximar por motivos errados. Talvez para sugar, talvez para aproveitar. Agora, tendo Deus, não. A pessoa vai se aproximar para doar para o outro. Para como Paulo falou, olha, o outro vem primeiro. Se tem um pedaço de pão só, deixa ele comer primeiro. Então, que a bênção venha sobre a outra pessoa primeiro. É a morte em mim para que haja vida no Para outro. que haja vida nos outros. Então, quando nós entramos por esse caminho, quando Deus está presente, o relacionamento torna-se leve. Não é um peso, mas o relacionamento sem Deus é muito difícil. É um jugo desigual. Torna-se um jugo desigual. Só para a gente não esquecer, né? Eu estou aqui acompanhando.
eu estou refazendo aqui, mandando o link novo para o pessoal que está para acompanhar. A gente acabou tendo que fazer um outro link aqui, mas está a Vânia, né? Ela está aqui atrás, aqui acompanhando, falando. A Leila Rodrigues, boa noite, né? Que Deus abençoe grandemente. A Jéssica mandando aqui também um abraço. O Heraldo Santos colocou: eu conheço o pastor Oswaldo, participei da Igreja Água Viva. Boa noite da Dora Xavier, boa noite. Aí o Heraldo colocou assim: Martinelli é o único que tem os cabelos pretos ainda. Esse daqui não é cabelo branco, é platinado, tá na moda. E mal sabe o povo que o meu maior sonho. Eu falei assim: o pessoal me pergunta, Martinelli, você já viveu tanta coisa, né? E tal. Que você ainda falta alguma coisa que você peça a Deus? Eu falei: falta, eu só não tenho cabelo branco. o Murilo, Meu seu filho, filho, né? Lá, sensacional, só feras. E tem o pessoal acompanhando a gente aí. legal. Né? Que Deus abençoe. Se você realmente está acompanhando, se já abençoou a sua vida aí, se você pelo menos já deu uma risada, se já aprendeu alguma coisa, toca o dedo nesse coraçãozinho aí, reage que o YouTube entrega mais e compartilha, né, essa live aqui com sua rede de contatos. Falando desse assunto aqui, tem um monte de gente na tua lista de WhatsApp que você precisa mandar. Né? E é bom quando assiste ao vivo, porque no ao vivo você sente uma ambiência diferente. É verdade. Né? Então, senta o dedo aí e compartilha. Ó, já começou a subir, ó. Falou para compartilhar. O povo é egoísta até nisso. Você tem que ficar pedindo pro povo, gente, tá sendo bom para você, né? Compartilha, manda para outras pessoas, porque o povo, ó, falei, já começou a subir. Legal. Aí a Wanda Lúcia Mello também, boa noite, paz. Então a gente vai seguindo aqui. Segue aí, Carlinhos. Eu estou acompanhando o pessoal aqui. Tem muita gente que vai aqui. acompanhar, tem muita gente que vai assistir, tenho certeza. A questão da internet, a gente tem visto, então, essa questão de que, em tese, aproximam os distantes, mas distanciam os que estão perto. Também não é incomum a gente ver pessoas dentro da mesma casa, ao invés de levantar da cozinha e ir lá no quarto, chamar o irmão, chamar a mãe, mandar uma mensagem. Uhum. Isso é uma realidade que também pode se trazer a médio e longo prazo problemas relacionais? Sem dúvida. Hoje é muito comum a gente ouvir mães e pais dizerem que não conhecem seus filhos. Muito comum, muito mais do que a gente imagina. E o não conhecer o filho é falta evidente de relacionamento. E eu entendo também que isso é consequência desse tempo que nós estamos vivendo. De internet, de acesso a essa tecnologia nova toda. E eu não estou aqui criticando, muito pelo contrário, eu acho que é um tempo e que lá na frente nós vamos recuperar o que nós sempre tivemos de algo que é muito bom. Nós somos uma geração aqui que conhecemos o que é relacionamento de verdade, desde a nossa infância, a maneira como nós tratamos os nossos filhos, né? Só que a gente está vendo uma geração que está vivendo um tempo tenebroso de relacionamento por conta disso aí. Então, você ouviu uma mãe falar: puxa vida, eu não sabia que meu filho pensava desse jeito, eu não sabia que meu filho tinha coragem de fazer o que fez, eu não sabia. Então, isso retrata a falta de relacionamento, a falta de aproximação entre as pessoas. Nós somos a geração de quem tinha uma bola tinha 22 amigos. E se jogasse mal, ia pro gol, né? E eu sempre comprei uma bola. E hoje a gente vê que essa questão, sabe, da pessoa estar no quarto, mandar uma mensagem, isso vai esfriando. E isso vai distanciando. Eu tenho conversado muito com os jovens da igreja, porque os jovens são os que mais têm habilidade nessa geração. Já nasce, parece que mexendo com isso. Já compreende melhor essas coisas, sabe? Mas tem hora que às vezes a gente tem que tirar alguma aresta, diminuir um pouco. Sabe? Eu falo, puxa vida, tá bom, você tem 1 milhão de amigos. Mas se você tiver uma dor de cabeça agora, vai ter um para trazer um remédio para você?
analgésico aí para diminuir a tua dor de cabeça. E às vezes, naquele 1 milhão de seguidores que ele tem, não vai aparecer um para trazer um analgésico. É por isso que a Bíblia fala que é melhor o amigo perto do que o irmão longe. Então, se nós Repete não... isso aí, que isso aí foi bonito. Foi bonito. Foi bonito. Bonito. Repete, é melhor? É Bíblia. Melhor. Não, É melhor o desta amigo forma. Perto do que o irmão longe. O amigo perto do que o irmão longe. Bonito, bonito. Sabe por Eu já tinha É, lido. que tem amigo Eu que é tinha mais lido chegado com que outro- irmão. eu tinha lido o mesmo contexto, só que numa linguagem diferente. E nessa linguagem ficou muito mais próximo do Ficou. que a gente está falando aqui. Porque a hora que você precisa, né? Então, quando você tem bons relacionamentos, você vai ter sempre alguém para estender as mãos. Mas a pessoa que não consegue se relacionar, ele vai estar sempre sozinho. A pessoa que se isola dentro desse mundo aí. Ele está misturado com tanta gente e fisicamente está isolado. Isolado. Né? Eu, Conhece tanto e não tem ninguém. eu fiz a opção. Eu sou de São Paulo, né? Nascido e criado lá. E quando meu menino nasceu, o Murilo, né? Ele está nos assistindo aí. Está acompanhando. E a Rebeca Flórido também. É, minha filha também. E aí, quando o Murilo nasceu, beijo para Rebeca, um beijo para o Murilão, um beijo para Rose, minha esposa. E quando o Murilo nasceu, eu fiz Deixa uma... alguém sem beijo para você ver como é que vai estar. Acaba esquece de alguém para ver. No tempo em que ele começou a andar, começou a chutar a bola dele e tal, eu comecei a meditar a respeito do que foi a minha infância lá em São Paulo. Então, eu nasci no bairro do Brás. Uhum. Nasci no bairro do Brás. E eu jogava bola na rua, no bairro, com muitos amigos. A gente comia manga que dava no canteiro, né? O pé de manga do Eu canteiro. pegava a minha bicicleta e ia pela marginal do Rio Tietê até o clube do Corinthians, onde eu nadava, Sim. onde eu participava. De bicicleta eu andava na E marginal. tranquilo. E eu chegava lá, encontrava os amigos, a gente jogava bola junto lá no clube, jogava bola na rua. E quando o Murilo nasceu, eu morava num bairro, já não morava mais no Brás. Eu casei e me mudei para um outro bairro, na Vila Mariana. E aí o Murilo começou a ir para a rua, andar, dar os primeiros passos, e eu vi que a amiga do Murilo, a pessoa que era mais próxima dele, era uma senhora de 83 anos, que era dona de uma papelaria Olha só. vizinha. Então aí eu já percebi a diferença de relacionamentos, A realidade de relacionamento. a realidade que estava sendo imposta. Uhum. E aí aquilo me motivou muito a me mudar para o interior. E aí eu escolhi a cidade de Pouso Alegre, porque aqui já estava minha sogra, eu já tinha um cunhado morando aqui. E aí o Murilo, ele cresceu aqui em Pouso Alegre com pelo menos 12 amigos na rua. 12 pessoas da idade dele, e jogando bola, e soltando pipa, e fazendo coisas de meninos. E o Murilo casou, agora foi embora de volta para São Paulo, e eu observo a rua onde o Murilo cresceu. Cresceu. E há muito tempo eu já não vejo mais nenhuma criança Sim. na mesma rua jogando bola, fazendo absolutamente. E isso não quer dizer que não tenha criança na rua. Sim. Então você percebe que há uma geração sem relacionamentos. A gente Criança que conhecia. não perde o tampo do joelho, Uhum. criança que não se... A tampa do dedão do dedão pé. do pé. Não sabe a delícia que é o metiolate. Não sabe o que é convidar um amiguinho para ir dormir em casa. Não sabe o que é ter inimizade com o menino da idade. Sim. O relacionamento nem sempre é só o amor. Sim. O relacionamento, ele é um desgaste, muitas vezes. E era o que forjava a gente, né? Pois Porque a gente é. começava a ouvir não, já ali, você já começava a se Isso. frustrar ali. Então, quando você Isso. chegava no início ali da sua juventude, você não era chorão, mimizento, né? Isso. Por quê? Porque você já tinha ouvido não lá, você já tinha... A Isso. tua mãe já tava repetia. calejado. Já era raiz. A sua Isso. mãe já colocava um apelido em você, Isso. né? Então a gente já chegava já casca grossa já, Isso. né? É isso que faz a vida. É E isso acho que é isso que tem faltado, né? Então, nós estamos diante de uma geração
que está sendo descaracterizada naquilo que é a essência do ser por falta de relacionamento. E aí vem a questão do politicamente correto. O senhor estava falando sobre a questão do amigo. O amigo é aquele que não vai falar o que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa Isso. ouvir. Me lembro de uma situação, fui comentar com um amigo que o meu cabelo estava caindo. E aí ele virou para mim: você conhece aquele Duro de Matar? Aquele ator? Né? Sei, eu lembro. Lembra-se o nome dele? Bruce Willis. Bruce Willis. Certo. Eu falei: conheço. Aí. Ele falou: aquele cara é rico? Eu falei: o cara deve ser milionário, ele ganha milhões de dólares por cada filme que faz. E ele virou para mim: reparou que ele é careca? Eu falei: obrigado. Já entendi a mensagem. Entendi a mensagem. O cara cheio de dinheiro, não teve como dar jeito na careca dele, você, um pé rapado, vai tentar resolver? Então, amigo é esse cara. Ele não fala o que eu queria ouvir, mas o que eu precisava ouvir. E aí, o que aconteceu? Parei de dar atenção pro cabelo e ele parou de cair. É isso aí. Tá aí a vida. É. Só que hoje não, hoje é o politicamente correto. Sim. Você não pode falar desse jeito, porque senão a pessoa vai ficar chateada, magoada com você. A constatação é que quem quer ser amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Exato. Exatamente. Não consegue Nem ser amigo de ninguém, porque eu entendo que amigo mesmo é aquele que de um jeito... Você tá com chulé hoje, hein, cara? Se alguém falar isso pra alguém hoje, Se ofende. se ofende, mas isso é relacionamento. Não, vai processar. É relacionamento, é dizer eu te amo e dizer Hoje está proibido falar a verdade. Pois é, e Jesus disse que o teu sim seja sim. E o teu não seja não. O que partir disso, o que passar disso é demoníaco. É aquela história, né? Eu vejo o pastor Sérgio: nossa, pastor, que felicidade que eu tô de ver o senhor, que saudade que eu tava do senhor. É teu cérebro, mentiroso. Você pode estar feliz de ver ele. Miserável. Mas daí falar que você tava com saudade dele, e aí entra nisso que o senhor acabou de falar. A gente acabou ficando num mundo muito falso, né? Muito superficial, Sim. muito... E as pessoas acho que se acostumaram com esse meio, né? Sim. Eu falava hoje mais cedo, que eu estava gravando hoje cedo aqui com outro pessoal, né? E aí eu falei, eu não sei se os 43 anos fez mal para mim, mas hoje em dia eu levanto, saio, vou embora, né? Se eu não gostar, eu falo que não gostei, né? Porque a gente vai ficando meio A frase chateado acaba com virando essa- uma realidade, né? As É. pessoas estão preferindo paz do que ter razão. Sim. Vou aproveitar essa brecha aqui, o pastor Sérgio vai falar agora, mas a Vânia Lúcia está mandando boa noite aqui, a Rebeca, a Elisa Silveira, o Eliezer Murad, Opa, né? pessoal. A galera tá toda aí. Pati Costa falou boa noite, o pessoal falando que tá legal, que o podcast tá legal, então dá para nós ir até meia-noite, né? O Carlos está solteiro hoje. O Carlos falou que a gente pode abusar hoje do horário A família aqui, está toda viajando. né? Pra Santa Cauã Rita, também. Exatamente. bem Cauã longe. tá ligado lá, a Dora Xavier, né? Saudades do tempo de criança. Tá vendo? Vocês estão fazendo a galera voltar no passado. É saudade do meu tempo de criança, jogar bola na rua, perdi a tampa do dedão. A Jéssica, que quando criança, hoje não tem infância, quer ser criança, né? Muito disso é culpa também da pressa do dia a dia. Colocam a criança na frente da TV, na frente do celular, né? E tiram a infância da criança aí. E muito mais gente aqui, a gente... Não sei se o número tá certo aí, Carlos. E 50 pessoas. Que bênção. Que benção. Então, continua compartilhando, porque tá fazendo sentido, né? E se você tá assistindo aí, né? Compartilha com mais gente, chama mais gente para ver, porque tem muito mais para falar. Segue aí, pastor. Essa vida de pastorear, isso entra na veia da gente, entra no sangue da gente, e a gente não consegue desligar uma coisa da outra. Se eu não consigo ter relacionamento com amigos aqui, se eu não consigo ter amigos aqui, como é que eu vou ter um bom relacionamento com Deus? Eu me lembro de uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, entre tantas, né? Mas tem algumas que marcam a gente. E eu falo assim, eu tive a alegria de abrir o portão do céu para um cunhado. Ele era bastante resistente ao evangelho. E chega um dia, estou indo para a igreja, uma sobrinha disse, ó, o tio não tá bom, não.
Terminou o culto, fui lá. Quando eu olhei a situação dele, falei, ó, se apronta aí que eu vou voltar para ir para o hospital com você. E chegamos lá, o caso dele era muito grave, muito grave. Aí nós entramos, tal, eu estava com ele lá dentro. Aí eu falei para ele, falei, sabe por que que nós estamos aqui dentro? Dá uma olhada, tua irmã está lá fora fazendo a tua ficha ainda e você já está sendo atendido aqui. Você sabe por quê? Porque eu tenho amigos. Quando nós estávamos vindo para cá, eu já liguei para um amigo, falei, olha, tô levando um cunhado, ele não tá bom. E ele já abriu as portas para que a gente Chegasse aqui. pulasse algumas etapas e entrasse lá dentro. E quando eu começo a falar desse assunto com ele, tem algumas expressões que a igreja muitas vezes usa, que ainda que errado, mas é a forma de dizer, mas não é errado. Ah, Deus chegou aqui agora. Deus já estava. É só a manifestação dele, sabe? Mas a manifestação é tão boa que parece que ele chegou naquela hora. Ele já estava, mas aquela manifestação, aí alguns até expressam, ele chegou, né? De tão gostoso que é. Eu estou conversando com ele e eu sinto essa manifestação ali dentro daquele biombo ali. Delicioso isso. Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tinha falado mais nada comigo. Para mim, ele ia ficar internado e dali a 3 dias eu ia estar indo lá buscá-lo para levar de volta para casa. Esse era o objetivo humano meu. Mas eu olhei para ele e falei, olha, ninguém é eterno aqui. Um dia todos nós vamos partir. E do outro lado da linha, se você tiver Jesus, você vai ter um amigo esperando. Mas se você não tiver Jesus, você vai estar sozinho, está na solidão. Você não vai ter ninguém E aí vem um grande medo de todo para mundo. te ajudar em nada. Você vai chegar sozinho. Rapaz, você não quer entregar a tua vida para ele? Porque a gente faz amizade com ele aqui para nos encontrarmos lá. Quem não faz amizade aqui não vai encontrá-lo como amigo lá, mas pelo contrário, como juiz para receber a sentença de condenação. E quando eu falo isso ali, ele deitado ali, eu quero, sabe? Eu quero. Glória a Deus. E aí eu orei com ele, apresentei ele ao Senhor, tal. Eu me lembro que estava muito frio. Eu saí um pouquinho fora do hospital e falei para minha esposa, vai lá dentro conversar com teu irmão um pouco, eu fico aqui. 10 minutos, eu vejo a minha esposa sair correndo de dentro do hospital, em desespero. E eu saí do carro, fui ao encontro dela. Quando eu chego, ela fala, estão tentando reanimá-lo. Ele teve uma parada respiratória. Meu Deus. Eu entrei lá, eles ainda estavam fazendo massagem nele ali e tal. Aí botaram na maquininha, começou a voltar os batimentos. Voltou o coração a bater, mas não voltou reação nada, e ali ele já entra em coma. Isso era de sexta para sábado. E no domingo, 11 horas da manhã, eu estava com meu sogro, com a minha sogra lá no hospital para receber a notícia do médico que ele não havia suportado e partiu. Meu Deus, no último instante, hein? E ele chegou lá, Oswaldo. Encontrou com o nosso amigo. Ter relacionamentos, né? Chegou lá, o amigo Jesus estava esperando ele. O pastor tá falando, tá com o olhinho cheio d'água. O pessoal tá comentando aqui, né? Que tá sendo muito edificante essa conversa, né? E a gente percebe aqui, né? Na mesa. Mas você já pensou, quando você fechar o olho Você ter um filho Aqui. esperando, é? e de repente ele tá ali, você abre o olho, assim, ele tá de pé do lado, você fala, vamos para casa, vamos para casa, acabou tua luta, Acabou a dor, acabou a angústia. acabou a angústia, acabou o choro, acabou a tristeza, vamos para casa.
Agora começou a nossa eternidade. Agora nós vamos estar para sempre, para sempre. Então imagina o privilégio e a falta de relacionamento, a falta de ter amigos aqui, o viver isolado aqui faz com que a pessoa ache que ela consiga viver até isolada de Deus, que ela não precisa de Deus, que ela consegue resolver as coisas dela sem colocar Deus no negócio. E aí, pastor, eu me lembro, porque já ouvi da sua boca diversas vezes que a morte não é o fim, é só uma mudança de endereço. Deixa de estar aqui para estar lá. Como traz paz no coração. Ou para estar lá em cima, ou para estar lá embaixo. Mas só muda o endereço. Mudou o endereço. A gente estava falando de geração que não tem mais o hábito de procurar relacionamentos. Eu entendo que isso influencia também na visão das pessoas hoje com relação à eternidade. Porque a pessoa que entende que é possível viver uma vida solitária aqui, ela não tem uma visão muito clara do que é viver a eternidade com Jesus. Exatamente. Então, assim, nós como pastores, nós temos que ter habilidade para levar essa mensagem. A mensagem de que tanto essa quanto a futura vida, ela depende da habilidade de relacionamento. Exato. Quem que vai valorizar um amigo depois da morte, se aqui nessa vida não se preocupa em se relacionar com as pessoas? E nós estamos vendo uma geração de pessoas que não se preocupam com isso. Pastor Alexandre, né? Alexandre Neiva, lá da Igreja Batista, mandando um abraço, falando que tá muito legal, né? Outro abraço a ele. Seja bênção na vida da nossa região, de todo o Brasil. Um abraço para vocês, pastor Sérgio, pastor Oswaldo, Olair Gomes também. Que conversa edificante. Já estou compartilhando aqui. Parabéns. A Mariana Beraldo Rezende, a Mariana, né? A Lá da primeira igreja. é o Carlos que não divulgou lá na igreja. Olha só. Foi É a de disciplina, primeira lá. pastor. Tá na rede social. Aí, Vamos cortar o nosso relacionamento aqui Isso. agora. Põe de disciplina. a Mariana, como não divulgaram o link aí, né? Você está responsável por divulgar o link aí para os irmãos da Igreja Batista do Calvário, porque o pastor Sérgio esqueceu. Que novidade. Mas tá bom. E a Leila também mandando um abraço aqui. Então que vocês continuem aí abençoando a vida de outras pessoas, né? Que essa mesma presença que está aqui, nessa mesa, nessa conversa, você possa compartilhar através desse link para outras pessoas aí e que essa mensagem possa chegar. Tem muita gente que precisa ouvir isso que está sendo falado aqui. A iniciativa de abrir esse espaço é exatamente para fazer com que assuntos como esse aqui alcance pessoas que muitas vezes estão lá passando, né? Buscando alguma coisa que nem ela sabe o que é e achar esse bate-papo aqui e de repente a pessoa falar assim, rapaz, eu preciso melhorar meus relacionamentos. Relacionamento. Primeiro passo para a evangelização. Se eu não consigo ganhar alguém como amigo, como é que eu vou ganhá-lo como irmão? Tem gente que tem tanta dificuldade de relacionamento que ele esquece basicamente que caixão tem 6 alças. Tem pessoa que tem que para sair tem que sair no carrinho porque não tem quem É carregue. verdade. Eu lembro de enterros que dava briga Sim. do pessoal querendo carregar, tinha que revezar. Às vezes o espaço era curtinho. Não, eu vou carregar nem que for 2 passos. Né? E você vê assim, é um negócio ali no último momento, a pessoa já nem tá ali, né? Mas é fruto de, Mas é uma fruto vida de relacionamento. E aí vem aquela coisa, igual você está falando aí de velório. Passa a vida inteira sem mandar flor para a esposa ou para alguém conhecido. É. No dia do velório, faz questão de mandar aquela coroa de flor linda e maravilhosa. Mas que dificuldade, né? É. Que dificuldade. E tudo que eles não constroem num relacionamento aqui, eles tentam, né? Ou se arrepende, vira num remorso imenso e choram tanto porque lembra que perdeu aquele tempo. Eu não- Às vezes é para ter certeza que está indo enterrar mesmo. Né? Eu não sei se verdade ou não, se é apenas um fato para ilustrar, né? Mas eu estava vendo uma história, né? De um Só senhor colocar aqui.
pai de 4, 5 filhos, na sua solidão ali, desejando ter os filhos por perto, e ninguém vinha vê-lo, né? Veio o aniversário, cada um mandava uma mensagem, mandava um presente, mandava algo, e ninguém via. E aí ele resolve, né? Ele mandou, pediu para que uma pessoa convidasse toda a família para que viesse no velório dele. Ele havia morrido. E aí, quando todo mundo está reunido ali, né? Ele sai de um quarto ao lado, vai lá, abre o caixão, não tinha nada, era só um caixão fechado, e ele olha para ele e falou: será que vai ser preciso eu morrer para vocês virem ver? Mas é incrível porque essa é uma realidade para muita gente, viu? Porque na morte a gente cancela tudo. Não era melhor cancelar na Na vida? vida. Onde você pode dar um abraço, você pode dar um beijo. E pode ver, todo mundo fala, não vou lá porque eu não tenho tempo, não vou lá porque isso, rapaz, basta morrer, eles arrumam um jeito. É porque aí se torna prioridade. É, Prioridade. O tempo é uma questão de prioridade. quantos pais, né, às vezes esperam pelos filhos, tudo que moram mais longe e tal, e sempre colocam uma dificuldade, né? Hoje a gente não tem essa dificuldade de ver, porque o WhatsApp você faz uma chamada de vídeo e tal, mas quantos a gente, né, vê e de repente, quando morre, ele tem que dar um jeito, tem que comprar uma passagem de avião, tem que se virar, tendo ou não tendo dinheiro, ele tem que estar lá, né? Só que ele deu desculpa a vida toda, se distanciou a vida toda. Eu lembro que a maior loucura que eu já ouvi nesse sentido, o Jota, né, que é baterista da 7AC, ele colocou a esposa na garupa de uma 150 e bateu de Pouso Alegre a Central Bahia, de moto. Eu falei, rapaz, você é doido. Ele falou, rapaz, valeu muito a pena, porque eu estava indo para ver minha mãe, né? E aí ele foi a primeira vez numa 150, aí quase morreram, né? De dor nas costas, nos quadril e tudo. E aí já 2 anos depois ele voltou numa moto já maior e tudo mais confortável. E agora a última vez que ele foi, agora já foi de carro, já foi ficando em hotel, já foi curtindo a viagem. Por quê? Eu, pelo menos, penso dessa forma. A honra que você planta nos pais não volta sem prosperidade e longanimidade, né? Dias ali, né? De vida e tudo mais. Eu falo, rapaz, não tem erro. Sim. Deposita ali que não tem Sim, erro. sim. Né? Eu sou prova viva disso. Eu saí da Unicamp contrariando médico e tudo, os médicos xingando e tal. Eu falei, rapaz, é a formatura da minha mãe. E vocês não vão segurar eu aqui por nada nessa vida. E vim. Né? E quando eu cheguei aqui, eu estava ruim. Não vou falar que eles estavam errados. Estava ruim mesmo. Mas na minha cabeça era, se eu honrar, né? O maior sonho da minha mãe era se formar. E ela não ia perder a formatura dela porque eu ia me internar. Vim eu e ela, ônibus, passando mal e tudo. Chegou, se formou, eu assisti lá, ruim. Mas depois que ela realizou o sonho dela, eu falei, agora tá garantido pelo menos mais um ano agora. De vida tá garantido. E aí voltei, e Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, porque toda vez que a gente aplica aquilo que Ele pede para que seja feito, não volta sem resposta. E aí, isso que você está falando, a questão de honrar pai e mãe, às vezes as pessoas pensam que tem que honrar só o pai e a mãe bonzinhos. Não é isso que a Bíblia fala. É pai e Honrar mãe, pai e mãe, ponto. independente. E vem a promessa, né? Vem. Uhum. E serão É o prolongados primeiro os mandamento com dias, promessa. serão prolongados os Vai dias. viver bem e os dias serão prolongados. Eu mesmo preciso disso todo dia, então, todo Pois é. dia. E Deus honra, hein? Honra, Deus Tem honra. honra, Deus tem honra. honrado, tem colocado aí. Nessa semana mesmo, a gente estava lá na Unicamp, e aí a médica falou, nossa, tá tudo muito bom e tal. Aí sempre aquela frase que me pega, né? Você só precisa perder peso. E aí coloca lá a meta de quanto tem que perder, mas eu falo assim, dessa vez eu estive lá muitas e muitas vezes sem dinheiro, carro emprestado, né? Sem meu pai, porque meu pai geralmente estava trabalhando para fazer dinheiro para me mandar. Eu e minha mãe de carro emprestado, de carona, sem dinheiro, aquela situação doente. Dessa vez eu estava viajando ali com meus pais e
e agradecendo porque estava num carro zero, né? Tava com muito dinheiro, tava muito bem de saúde, sabe? Eu tava curtindo aquele momento ali, tava anestesiado ali e lembrando daqueles dias lá atrás, sabe? Uhum. Que eu nem sabia se ia dar conta de chegar, Sei. né? E nesse dia a gente voltando e eu agradecendo, falando, Deus é muito bom. Tem um amigo meu que a gente brinca com ele, fala pra ele, ah, Deus é bom. Eu falo, que Deus é bom? Eu falo, Deus é maravilhoso. É muito. É muito. E agora, relacionamento envolve perdão? No máximo, tem uma pessoa chamada Débora Arantes, ela fez essa pergunta. Ah, Como honrar pai e mãe em caso de traumas? aí, ó. A Débora, Débora Arantes. como honrar pai e mãe em caso de traumas. E aí já Débora, entra, se já você entra a me pergunta. permite, se você me permite, vou falar um pouquinho sobre a minha história. Não sei se o pastor Oswaldo sabe da minha história, o pastor Sérgio, eu sei que sabe da minha história. Eu, Débora, eu não conheço meu pai. Se você pegar qualquer documento meu, você vai ver só o nome da minha mãe. Não tem o nome do meu pai. E um belo dia, falando sobre perdão, eu estava em um congresso lá em São Paulo e o ministro do louvor, antes de começar, falou: olha, pede para Deus mostrar se há alguém que você precisa pedir perdão ou ser você perdoar. E aí, como um bom cristão que a gente é, você faz o checklist, tô de boa. Mais ou menos no meio do louvor, aquela pessoa de novo: olha, pensa aí se tem alguém para você pedir perdão ou perdoar. Mais uma vez, checklist, tô de boa, Tô tranquilo. tranquilo. No final, na terceira vez, eu falei: olha, Espírito Santo, já foram 3 vezes. Então eu sei que o Senhor está falando comigo. Tem alguém que eu preciso perdoar e que eu não estou lembrando? Eu não vou falar que ele trouxe a imagem do meu pai na minha mente, porque eu não conheço, então não tem como você ter essa Resgatar o que memória. não tem. Mas eu virei para um pastor que estava do lado e aos prantos eu falei para ele: eu não perdoei meu pai e eu não o conheço. A partir daquele dia, Débora, a minha vida espiritual teve um salto, porque eu liberei o perdão. Não sei se estava vivo à época ou não, mas o fato, Débora, foi que eu liberei o perdão ali. Não estou falando para você que é algo fácil, que é para você fazer imediatamente, mas o Espírito Santo de Deus tem condições de te ajudar nesse processo. E aí quero ouvir os nossos convidados aqui sobre o assunto. Eu entendo que é possível, sim. Cada caso é um caso, né? Débora, a gente aqui está fazendo uma análise sem saber qual é o teu problema e sem te conhecer também. Mas uma vez eu ouvi uma frase, eu li, na verdade, uma frase de um psicólogo alemão, em que ele diz assim: o problema não está naquilo que fizeram com a gente. O problema está, muitas vezes, naquilo que nós estamos fazendo com o que fizeram com a gente. Então, é muito importante você analisar o que você está fazendo hoje com aquilo que fizeram com você num passado, que certamente não vão fazer mais. Então, muitas vezes você traz para o teu dia a dia uma dor em que está lá no passado. Você está trabalhando com alguns problemas que ficaram lá atrás, que certamente não acontecerá novamente. Então, é muito importante trabalhar não o teu passado, mas trabalhar o teu hoje. Você entregar verdadeiramente o teu problema, como disse o pastor Carlinhos aqui, ao Espírito Santo de Deus, que ele é quem você deve se relacionar profundamente para que você se livre dessa dor do teu passado. Eu entendo que é possível, sim, você perdoar. Às vezes a gente pode parecer até frio por não te conhecer, não conhecer a tua história, não saber quem você é, o que levou você a esse ponto aí. Mas eu tenho assim uma regra que eu carrego comigo, que nada vai me impedir de chegar no céu. E Jesus, ele deixou bem claro: se eu não perdoo, o Pai não me perdoa. Então não é uma coisa simples de se tratar,
mas é uma coisa possível e uma coisa necessária. Jesus conta uma história muito interessante, sabe? Deixa eu colocar na moeda nossa para a gente entender. Tinha um homem que devia 100 milhões para um credor. Ele chegou e falou: vou te colocar na cadeia. E você só vai sair de lá quando você pagar essa dívida. E aí aquele homem, ele chora, ele fala: eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho família. Se você colocar na cadeia, você não vai estar prejudicando somente eu que fiz a dívida, mas até quem não tem nada a ver com isso, que a minha família vai estar pagando. Usa de misericórdia. Aquele homem sabia que não tinha como ele pagar a dívida. Ele fala: tá bom, vai embora, vai curtir a tua família, vai viver a tua vida, tá perdoado. E passado alguns dias, chega alguém perto dele e fala assim: Senhor, sabe aquele moço que te devia 100 milhões? O senhor falou para ele ir viver com a família, tal. Tinha um sujeito aqui que devia R$1 para ele. Você acredita que ele mandou açoitar o cara? Você acredita que ele mandou prender o cara? Aí a Bíblia diz que Jesus falou assim: traz ele de volta. Traz ele de volta. Porque agora eu quero receber a dívida. Como eu já disse, às vezes a gente até parece frio. Mas qualquer pessoa nesse mundo não vai nos conseguir ferir ou ofender tanto quanto a gente ofende a Deus e a gente fere a Deus. As feridas que a gente faz em Deus, as ofensas que a gente comete contra Ele são tão graves que para que elas fossem perdoadas foi necessário Jesus morrer na cruz. E sabe o que ele fez? Ele veio e morreu na cruz para que a gente tivesse paz, para que a gente tivesse vida. Então começa a dimensionar a sua ferida, o preço da sua ferida, com o preço que Jesus pagou pela sua salvação. Certamente o Espírito Santo vai derramar bálsamo sobre o teu coração. Amém. Ele vai curar as tuas feridas. Você vai passar a enxergar a vida de outra forma. Não estamos falando que é coisa simples, que é coisa fácil. Mas eu não posso deixar, como ministro da palavra de Deus, te dizer: é necessário. É necessário. Porque às vezes, quando a gente pergunta qual o pecado imperdoável, a primeira resposta que vem é a blasfêmia contra o Espírito Santo, falar conscientemente contra o Espírito Santo. Mas Jesus falou que não tem perdão quem não perdoa. Então, não perdoar também é um pecado imperdoável. A própria oração do Pai Nosso já é, né, sentido. trazendo isso de forma muito clara. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas dificuldades aqui nessa terra. Humanamente falando, ele pagou um preço muito caro para servir a Jesus. Ele perdeu tudo. Perdeu o nome, perdeu a honra, perdeu a glória que ele tinha aqui. Ele falou: eu considerei isso como esterco, para não perder a Cristo. Mas sabe o que dava força, o que dava graça a ele para enfrentar tudo isso? Deus tinha mostrado para ele o que tem do outro lado. Ele diz assim: conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas ele foi levado até o terceiro céu. Ele ali ouviu, viu e provou coisas que não há palavras nessa terra para descrever. Inefáveis. E no final ele acaba entregando, né? E para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não crescesse, para que eu não me tornasse orgulhoso, foi colocado um espinho na carne. Então ele estava falando dele mesmo. A visão da glória de Deus fez com que ele enfrentasse todo abandono,
fez com que ele enfrentasse chibatadas, perseguições, apedrejamentos. Um dos apedrejamentos que ele teve chega a um ponto que ele finge de morto para não ser morto. Quando a turma Naufrágio. olhou, falou: ah, ele morreu, vamos gastar pedra, mas não. Fingiu de morto para não ser morto. E mesmo assim, lembrando do que lhe foi mostrado, ele fala: não, eu não vou desistir, lá ainda é melhor que isso. Então, sabe que o Espírito Santo venha tratar dessas feridas suas. Amém. Ele tem capacidade para curá-las. E perdão não é sentimento, é decisão. É decisão. Mariana Beralda falou assim que o Espírito Santo ajudou a perdoar a mãe dela. E quem libera perdão é ele. Ele, E isso. a Leila de Barros falou assim, professor Sérgio, independente, isso mesmo, independente de qualquer situação, tem que se perdoar. Deixando que Deus se encarregue da vida da pessoa que não aceitou o perdão. Passar a nossa parte, né? O perdão não requer que o outro se arrependa. É. O próprio Cristo na cruz disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não esperou aquele Perdão povo não ali tem a se ver com o arrepender. outro, tem a ver com a minha decisão só. Exatamente. Exatamente. Muito legal. Eu acho que se a gente for falar de perdão aqui, a gente vai fazer vigília aqui, né? Mas tem um outro campo do relacionamento que me chama muita atenção e que leva muita gente à igreja e também movimenta os gabinetes pastorais, que é o relacionamento marido e mulher, né? É o relacionamento que tinha tudo para dar errado e só dá certo porque Jesus está lá, né? Deus está lá no meio. Se não tiver também, pode contar, pode ver que está com os dias contados. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso aqui. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo, né? Todo mundo tem uma dúvida também nesse sentido. Homem e mulher é muito diferente no pensar, a forma de fazer e tudo mais. Queria que vocês trouxessem, né, alguma coisa, experiência e tal, para colocar na cabeça desse povo que o relacionamento entre homem e mulher ele precisa ter Deus ali, senão ele está fadado ao fracasso e muito cedo, né? Eu procuro observar o tempo que a gente vive. Eu sou observador de gerações. E a gente vive um tempo onde o relacionamento ele foi colocado como segundo plano naquilo que o povo hoje chama de casamento. A gente quase não encontra na Bíblia a palavra casamento. A gente encontra na Bíblia a palavra matrimônio. Né? Então, casamento, ele nada mais é do que um evento. Uhum. Onde a gente convida pessoas. Casamento é uma festa. É o dia de celebrar o marco inicial de uma vida conjugal, de um matrimônio. Uhum. Só que as pessoas estão hoje vivendo um tempo onde o evento ele adentra dentro do matrimônio e às vezes ele perpetua 10, 20, 30 anos na vida do casal, aonde o casal se nega a terminar com um evento e viver De fato. o matrimônio, aonde eu entendo que o matrimônio ele é a essência mais profunda de um relacionamento. O relacionamento ele se traduz em duas pessoas habitando, vivendo em comunhão, se dando em amor, em sexo, em constituição de família, geração de filhos. Então as pessoas estão dando a vida pelo casamento. O homem sai para trabalhar para manter o casamento, manter o evento a nível do dia que foi a festa. Uhum. Tudo bonito, tudo perfeito. O que os outros vão ver. O que vão ver, o que vão falar, e deixando de lado o relacionamento do jeito que ele tem que ser. O viver a realidade, o viver sem Atenção. máscara, o viver sem a pompa. O branqueamento dos cabelos. Você não tá Eu nessa não fase posso ainda. falar. Então, eu entendo que nós estamos vivendo uma geração de pessoas que está abrindo mão de relacionamento
da essência da palavra relacionamento e vivendo um evento. Evento. Então, os casamentos hoje é evento. E é vento. É evento, exato. Então, fazendo de tudo, dando até a vida pelo casamento. Mas hoje em dia, por não conhecer o cônjuge, por não ter um relacionamento mais profundo, não é capaz de fazer aquilo que Cristo fez pela igreja, dar a própria Dar vida. a própria vida. Casamento. A mulher, geralmente, ela olha para o ensinamento bíblico e se ela não tiver o temor a Deus, ela vai falar: Deus é machista. Que negócio que é esse que eu tenho que ser submissa? Isso não cabe para os dias de hoje. E o diabo cega tanto as pessoas que as pessoas não conseguem enxergar o outro lado da moeda. Que sobre nós, os homens, o sacerdote, pesa a parte mais dura do casamento. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. E foi até a cruz por ela, deu a vida por ela. Então, o marido ele tem que, ao dizer sim diante de um altar, diante do sacerdote, ele tem que estar preparado para até morrer pela esposa, se for necessário. Então, quando nós vivemos dentro dessa perspectiva bíblica, os papéis vão ficando mais fáceis, mais leves. Eu costumo comparar e dizer assim: o leopardo não é melhor do que a águia porque ele é o mais rápido na terra. E a águia não é melhor do que o leopardo porque ela tem o voo mais alto. Mas no não, seu ambiente. cada um tem a sua função, cada um tem o seu ambiente. E quando os dois entendem o seu ambiente dentro do casamento, aí ele vai se tornando mais leve. E eles vão alcançando lugares maiores, né? Dia 16 de janeiro eu completei 37 anos de casado. Eu não sabia disso. 16 de janeiro? 16 de janeiro, 37. 37 anos. E 16 de janeiro eu completei 33. Olha aí. Olha que legal. Olha o relacionamento. Olha o relacionamento aprofundado. Olha só, no mesmo dia. Que legal. 16 de janeiro, 37 anos. Vocês casaram no mesmo dia em anos diferentes. Mas com mulheres diferentes também. Mas é muita coincidência. Você tá na mesma mesa para falar de relacionamento. E aconteceu algo interessante, sabe? Quando começou o mês de janeiro, começou o ano novo, eu já comecei a pensar, né? Não posso esquecer. Chegou no... Atrás, ó. E chegou no dia, eu esqueci. Eu cheguei em casa para almoçar. Como qualquer dia. Esqueceu. E aí a gente está Você conversando. tá perdendo tal. o juízo, não é possível. Aí ela olhou para mim assim, falou assim: Esse dia dia não tá te hoje? lembrando nada, não? você não está esquecendo de nada, não? Eu pensei assim: será que ela pediu para eu passar no supermercado, comprar alguma coisa e eu não trouxe? Porque acontece, eu saía, falava: olha, você vem, passa no mercado, traz isso para mim. Será que ela pediu alguma coisa? Olhei no WhatsApp, porque quando ela pede, eu falo: ó, manda no WhatsApp para eu não esquecer. Não tinha nada, né? E aí ela ficou séria, eu falei. Alguma coisa tá errada. Aí eu fui voltando assim a cena. Às vezes eu brinco, sabe, que todos os aniversários que eu lembrei dela, de casamento, ela esqueceu. E todos os que eu esqueci, Ela lembrou. Ela lembrou. lembrou. Mas o que é o bonito do relacionamento? Eu esqueci. Mas ela me conhece tão bem, sabe? Ela me conhece tão bem e ficou só naquela bronca ali. Ela só olhou, você esqueceu de novo.
Ela conhece tão bem o momento que você está vivendo, sabe que agora você está sujeito a esquecer. E acabou Esquecer do que mesmo? acabou a conversa ali, não teve aquele negócio de ficar Ficar remoendo, né? de ficar remoendo. Não. Ela sabe que a gente não vive por causa de um dia no ano, Sim. mas a gente vive todos os dias do ano. Uhum. Repete, fala mais alto um pouquinho. A minha esposa está atrás da. Fala um pouquinho mais alto. Ela está assistindo lá, Carlos? Acabou de sair. Ah, Sabe, pena. Vou pegar esse pedaço para fazer um a pessoa corte. não pode viver para um dia no ano. Uhum. Não adianta eu ter uma data especial para fazer festa, para sair, para jantar fora, para entregar flores, E viver para só isso, aquele para dia. aquilo. E quando acabar aquela data ali, a pessoa falar, puxa vida, só daqui a 364 dias de novo. É o tal do evento, né? E ó, uma imagem que veio na minha cabeça na hora que o pastor falou isso, né? Aqueles filhos, né? Que o ano inteiro ignora a mãe, no dia das mães vai lá e faz uma foto. Olha, ó céu. Então, sabe, É o evento, né? Evento. a pessoa tem que viver todos os dias. Uhum. Sabe, esse negócio de ter... Eu, por exemplo, eu tenho dificuldades com datas. Quem já congregou, quem congrega comigo, sabe? Eu tenho dificuldade com o Natal, eu tenho dificuldade com o Dia das Mães, eu tenho dificuldade com o Dia dos Pais. Essas datas, para mim, elas se tornaram apenas comercial. Elas são comerciais, né? Natal só não é lembrado Jesus. E elas são colocadas de forma proposital no calendário, né? Para combinar com o 13º, É. combinar Sim. com o pagamento. Você chega, Natal, puxa vida, o que tem de Jesus nas festas de Natal? Absolutamente nada. Eu tenho dificuldade com essas datas, tanto é que na igreja, chegou no Natal, sabe o que eu faço? Meus queridos, cada um com a sua família, reúne a sua família, se você puder, faz uma ceia grande, se puder, faz uma ceia pequena, se puder, faz um almoço bem gostoso, se não puder, faz um almoço pequeno, mas pega a Bíblia e conta a história de Jesus. Sim. E aquece o relacionamento, né? E Porque é uma aquece. oportunidade muito Dia grande. das mães, dia dos pais. Já pensou um pai que recebe um abraço e falar só ano que vem agora? Então, Não. O meu filho está com 30 anos, né? Ele vai sair de casa e ele me beija. Pensa, pai, me dá um abraço, me dá um beijo. Todos os dias. A minha filha chega lá, me abraça. Meus netos chegam lá, já pulam em cima. Todos os dias. E eu não cobro data deles. Eu não cobro aniversário, não cobro essa data, dia dos pais, nada disso. Mas porque eu tenho prazer todos os dias. Mas sai ganhando, né? Porque quem comemora a data é uma vez no ano. Quem não põe data Então, todo dia, né? Você pensa bem, se não há uma compreensão, se não há um bom relacionamento, 37 anos você esqueceu? é fácil perdoar, né? Uma vida de relacionamento é fácil perdoar. É. O perdão vem com relacionamento, com facilidade. Agora, a gente falando sobre relacionamento, dá a impressão que existe uma conspiração, né? Para que o relacionamento ele seja cada vez Minado. mais esquecido, para que o relacionamento seja cada vez menos importante. Eu estava falando, né, a respeito de marido e mulher. Efésios fala que o papel do marido é de amar a esposa. E o papel da esposa é de respeitar o marido. E a gente vive um tempo onde isso está completamente contrariado. Esquecido. Se você olhar o comportamento das mulheres hoje, dentro do relacionamento, a mulher faz um esforço muito grande para amar o marido, Uhum. para respeitar, perdão, o marido. E o contrário do marido. A gente vê uma sociedade completamente contrária àquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que é a determinação de Deus. Tudo meio que na contramão mesmo. Então a gente vive uma
uma ilusão de relacionamento a partir do casal. Maridos, amai suas esposas. Efésios 6. Esposas, respeitai os vossos maridos. Então a gente vê o marido fazendo de tudo para respeitar A esposa. a esposa, sendo que esse é o papel da esposa. E a gente vê a mulher fazendo de tudo Para amar o marido. para amar o marido, sendo que é o marido que tem que amar a esposa. Então, o relacionamento hoje, por uma questão cultural, ele está invertido. O que me dá a sensação de que a gente vive uma conspiração para que os relacionamentos não dê certo a partir daquilo que é a vontade de Deus. Mas porque aí- ali na Bíblia parece que já tá tudo mastigadinho, né? Tá tudo certinho já. Assim, Faz do jeitinho que tá ali que vai dar certo. Vai... Só que todo mundo faz o contrário, aí dá errado, né? O manual tá ali. o manual está ali e faz errado. E aí, o que acontece? A gente falando do evento. Uhum. Então, marido e mulher vão tirar uma foto, vai tirar uma selfie. Acabaram de se matar em ofensas, em falta de respeito, Sim. em revelação da falta de amor, mas tira selfie fazendo biquinho Vai lá para as redes sociais. e vai para as redes sociais. Tá tudo muito bonito. E Família quem- Doriana. E quem assiste pelas redes sociais acha que tá mil maravilha, né? Sendo que o relacionamento está destruído porque ninguém está respeitando aquilo que é a vontade de Deus. Aí cai naquilo que o pastor Sérgio estava falando, da ausência do sacerdócio sobre os ombros do marido. Por isso que a gente vê na maior parte das igrejas o grupo de mulheres de oração ter mais mulheres do que homens em oração. E aí isso vai repercutir onde? Nos relacionamentos. E aí a gente vê hoje muito macho e pouco homem. Uhum. É o que a gente tem percebido hoje. Tem muito machismo e pouca masculinidade. Sim. Por quê? Porque o camarada da vida é aquele que, diante do perigo, ele é o primeiro a tomar a posição para proteger a esposa e os filhos. Hoje a gente vê os caras com medo de barata. Uhum. Alguma coisa errada nesse processo. Alguma coisa. Alguma coisa errada não está certa. Alguma coisa errada. Eu vi hoje um vídeo, eu não sabia se eu achava engraçado ou se eu achava trágico, né? O cara chorando, abraçado na namorada porque ia tomar injeção. E chorando por causa da injeção. Eu falei, meu Deus, a que ponto que nós estamos chegando? Exato. Para o mundo que eu quero descer. Não sei se vocês viram na internet o cara beijando a namorada no ponto de ônibus, só os dois ali. Aí parou uma moto e o cara. A moça caiu de susto. E o cara correu e tá correndo até hoje. E deixou a... Deixou a Então, mas mulher às lá. vezes aquilo é resposta de Deus para aquela moça. Ali é um chá revelação. Não tem ali. mais, né? A gente está caminhando aqui para os minutos finais. Eu prometi para vocês que passava muito rápido, né? E a gente já está aqui 1h30 já sem perceber. É mesmo, 1h30. 1h30. 1h30, 1.400 pessoas assistindo. Olha só. Agora chega aquele momento da gente começar a se despedir, né? Mas eu queria que vocês deixassem o endereço da igreja, horários de culto, né? Que a gente lembrar aqui. E fazer aí uma palavra final. Primeiro, passar o endereço da igreja, os momentos de culto, né? Agradecer todo mundo que esteve aí, acompanhou, mandou mensagem, quem não mandou, quem compartilhou, quem não compartilhou. Lembrando que quinta tem mais. Quinta-feira que vem tem mais, mas eu queria, né, começar aqui pelo pastor Sérgio, deixar o endereço da igreja, os dias de culto, porque às vezes a pessoa ouve esse bate-papo aqui e fala, poxa, gostei, nunca fui a uma igreja, mas gostei da conversa. É exatamente a mesma coisa, a diferença é só dinâmica. Verdade. Vão falar das mesmas coisas, mas vai ter um momento de louvor, logo depois o pastor vai tomar a palavra, vai falar das mesmas coisas, né? Então a dinâmica é a mesma, né? Então, se você nunca foi a uma igreja, é uma grande oportunidade agora. Para você que está longe, né, não está em Pouso Alegre, talvez nem esteja no Brasil, o endereço da igreja é Igreja Batista do Calvário de Pouso Alegre. Tem um canal do YouTube ali, que a gente transmite principalmente os cultos de domingo, né? E lá tem uma gama de mensagens de cultos anteriores, que você vai poder conhecer um pouquinho da gente, né? Mas se você estiver pertinho aqui, né? É facinho, é ali pertinho do Habib's. Você vindo Habib's sentindo centro,
A segunda rua à direita ali é a rua Ruth Andrade Ribeiro, 75. Nós temos oração na terça-feira, às 19h30. Ensino bíblico às quartas-feiras, também às 19h30. No sábado, nós temos um trabalho com os jovens. Começa às 20 horas. Você que é jovem pode estar ali com a gente. E no domingo nós temos 2 horários e 2 locais de culto. Domingo de manhã, nós temos um culto lá na nossa chácara. Estrada do Cajuru, quilômetro 5, às 9 horas da manhã nós temos culto lá. E à noite nós temos culto aqui na nossa sede, a Rua Ruth Andrade Ribeiro, 75. E vai ser uma alegria. Vai ser uma alegria, porque antes de começar aqui, eu estava conversando com eles que eu tenho dificuldade de conversar com a máquina. Vou ficar muito mais alegre de Conversar com a pessoa. conversar com pessoas. Então, se você puder estar conosco, vai ser uma alegria olhar nos seus olhos e poder conversar com você mesmo. E já vou aproveitar, já que o pastor falou Habib's 3 vezes aqui, manda no próxima quinta-feira uma bandeja de esfirra, né? Pelo merchan aí. Manda a bandeja de esfirra. Eu gosto da de carne. Qual que você gosta? De carne também. De carne também, Carlos? De carne, pode mandar para cá que a gente continua falando do Habib's aqui. Eu vou aproveitar e falar do McDonald's. Pode. Da mesma maneira, né, nós temos toda uma dinâmica de cultos pelo YouTube. O nome da igreja é Igreja Evangélica Água Viva de Pouso Alegre. De Pouso Alegre, não, em Pouso Alegre, que nós temos igreja em São Paulo também. E se você quiser assistir os cultos daqui de Pouso Alegre, tem que digitar lá de Pouso Alegre. Nós temos cultos no domingo, às 19 horas. Nós temos culto de sábado, às 19 horas também. Culto mais preparado para os jovens. Tanto é que eu nem chego lá. Se você quer conversar comigo, não vá de sábado, porque é culto de jovem. O relacionamento no sábado com esse pastor, não. Eu só lido com jovem durante a semana. No culto eu estou proibido de aparecer lá, tiozinho, cabelo branco. Vai destoar bastante, né? E nós temos culto de ensino às quintas-feiras, também às 19 horas. E nós temos culto nos lares às terças-feiras, o que nós chamamos de células. Nós temos células em quase todos os bairros aqui da cidade. O que mais que nós temos que falar? Deixar um convite para essa pessoa. Por favor, esteja com a gente, em especial no culto de domingo à noite, que é o culto da família, um cultão diferenciado, bem avivado, um culto muito legal. Espero encontrar com vocês lá. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir esse tempo todo. Avenida Moisés Lopes, número 610, no bairro Árvore Grande, aqui em Pouso Alegre. Obrigado. Esse rapaz está ali atrás, ele é a nossa memória, porque quando falha aqui, ele lembra ele lá. dá o grito lá. Passa a cola. Eu vou mudar o nome dele, vou colocar o nome dele de Neurônio. Vamos lá, Carlinhos. Próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira nós vamos estar aqui juntos em mais um Soltando o Verbo. Isso aí. Carlinhos, para quem não sabe também, né, tem mentorias, livros na área de comunicação, também de relacionamento, por isso que está aqui falando. E ele vai estar seguindo com vocês todas as quintas-feiras, às 20 horas, horário marcado. Se você gostou, né, deixa o seu joinha, se inscreva nesse canal, ativa o sininho. E eu tenho que ficar pedindo isso porque as pessoas não fazem. Né? A gente tem que insistir, viu, Carlinhos? Isso é O relacionamento. tempo todo, se relacionar com quem está chegando, com quem está assistindo a primeira vez e sempre pedindo, né? Quase um pedinte, né? Se inscreve, compartilha, comenta, ativa o sininho. E se fez sentido para você aí, né? Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando aqui esse momento. Eu quero que todas as quintas-feiras a gente tenha momentos tão bons quanto esse aqui. Obrigado pela presença de vocês. Né? Eu fico mais feliz ainda, apesar de nas próximas quintas talvez eu não esteja aqui, mas eu fico feliz porque tudo isso aqui, né? A pessoa fala, é seu, Martinelli. Ele falou, não. Deus me colocou como administrador de algumas coisas,
E tudo que Deus coloca na nossa mão não tem a ver com a gente, tem a ver com o reino, tem a ver com pessoas. E é isso que a gente se propõe a fazer aqui também. Então, na próxima quinta-feira, às 20 horas, um abraço para todos vocês aí. A gente está fechando aqui. Deus abençoe quem nos assistiu e Deus abençoe esse trabalho, Amém. Deus abençoe Amém. esse projeto. Amém. Deus abençoe a todos. Tem um tempinho para nós orar? Podemos. Devemos. Pai querido, dou graças, Senhor, por esse momento tão bom aqui. A gente entre amigos aqui, nós nos relacionando aqui, falando sobre esse assunto tão importante concernente ao teu reino, Senhor. Amém, Senhor. E talvez pessoas que estão nos ouvindo, ó Deus, não tenham relacionamentos tão bons, ou estão passando por dificuldades. Quem sabe relacionamento com filhos, cônjuges, família em geral, ou o pior de tudo, talvez não esteja num bom relacionamento com o Senhor. Espírito Santo, que a tua boa e poderosa mão venha ajudar a cada um dentro do seu campo de dificuldade ali, Senhor. Sim, Senhor. Porque o Senhor é o que nos convence que estamos errados, que precisamos melhorar, que precisamos aceitar a tua ajuda, Senhor. Trabalha em cada coração para que seja visível a tua bênção. Amém. Em o nome de Jesus, eu abençoo a cada um que está conosco nesta hora. Amém. Amém. Deus te abençoe, meus queridos. Glória a Deus. Bom. Aleluia.